Olá, professores e professoras! Nós aqui outra vez fazendo um diálogo gostoso sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviés, a qual eu pertenço. Nós já estamos no volume 2, capítulo 6, isso mesmo. O nosso diálogo agora ficou mais fácil nesse capítulo 6, por quê? Porque as habilidades do capítulo 5 já foram apresentadas e são as mesmas do 6, 7 e 8, não é isso? Então vamos lá. Essas habilidades vocês já as conheceram no capítulo 5. Então agora nós vamos só fixar os descritores. A LP20, ela vai alinhar ao descritor compreender a relação de sentido entre imagem e texto verbal, multimodalidade, nos variados gêneros, por meio de recursos linguístico e semiótico. Já a LP37, interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, como estrofação, rimas, aliterações, semânticos, as figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, imagem e sua relação com texto verbal. E ainda nós temos LP15, que é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Já a LP10, diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. E a LP17, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Esses são os descritores que foram utilizados para a elaboração dos itens do capítulo 6. Então agora nós já sabemos que a BNCC, ela clama pelo letramento, então por isso vamos à sugestão. O que eu antecipei ficou muito óbvio. Você já sabe que eu escolhi então o texto da Cora Coralina, Saber Viver, que é um texto muito lindo, é um poema maravilhoso. Esse texto, ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 9, 10 e 11. E Saber Viver, de Cora Coralina, diz o seguinte: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Esse texto foi utilizado, então, na elaboração dos itens como suporte para os itens 9, 10 e 11, e neles usou-se o descritor interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, os semânticos, as figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, que é a distribuição das manchas no papel, e imagem sua relação com o texto verbal. E a sugestão para esse lindo poema? Olha só. Leitura e socialização do texto. Distribuir cópias do poema Saber Viver, de Cora Coralina, para os estudantes. Pedir para que leiam o poema individualmente e sublinhe palavras e expressões que lhe pareçam assim, de significado, às vezes ele não consegue compreender. Então ele destaca essas palavras ou as palavras que tiveram grande significado para ele. Aqui tem duas atividades propostas: as palavras que ele desconhece e as palavras que geraram neles um sentimento. Pedir para que leiam o poema e vão destacar essas palavras. Em seguida, organizar o estudante em grupo de 4 ou 5 e pedir para que compartilhe suas impressões iniciais sobre o poema. Qual a impressão que ele teve sobre o poema? Análise do conteúdo e da forma. Cada grupo deve listar os temas principais que foram abordados no poema. Exemplo, a importância da amizade, o valor do presente, a aceitação de si mesmo. Discutir as figuras de linguagem, os recursos literários que foram utilizados por Cora Coralina e como eles contribuem para a expressão de sentimentos e de emoções no poema dela. Reflexão pessoal e grupal, pedir para que os estudantes escrevam um pequeno texto reflexivo
sobre como o poema Saber Viver se relaciona com a sua própria vida, com as suas experiências. Em seguida, os grupos devem compartilhar as suas reflexões, identificar pontos em comum e divergências. Criação coletiva. Utilizando a inspiração do poema e as reflexões realizadas, os grupos devem criar um novo texto ou poema que expresse suas ideias sobre o que significa para o grupo, depois de cada anotação, de cada reflexão individual, colher todas as informações e construir agora um texto em que fale o que significa para o grupo saber viver. Apresentação e discussão. Cada grupo apresenta seu texto criativo para a turma, explicando as escolhas feitas, como o poema de Cora Coralina influenciou a sua criação. A turma discute os textos apresentados, destacando os aspectos mais interessantes, como eles contribuem para a compreensão do tema. Olha a riqueza de etapas que nós construímos nessa atividade. Ele tem oportunidade de fazer reflexão individual, de fazer expressão oral, a prática de escuta, a prática da oralidade, a prática da escrita, não é isso? A prática da compreensão. Enfim, essa é a minha sugestão para esse capítulo. Eu agradeço, digo obrigada, até o próximo capítulo.